O tema da mensagem de hoje é Maldições em Crentes, parte 1. O livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Uma pergunta que frequentemente as pessoas fazem é se existe ainda alguma maldição no tempo da graça. Obviamente, amado, nós somos abençoados com toda sorte de bênção, sabe? Mas será que um crente ainda pode sofrer retaliações ou maldições? O livro de Gálatas que nós lemos, Gálatas 1, Paulo diz assim claramente que qualquer um, inclusive ele mesmo, se vier perverter o evangelho, sofrerá maldição e anátema. Ou seja, no contexto de Gálatas, como as pessoas estavam pervertendo o evangelho? Introduzindo lei com o fim de se tornarem santos. Deixa eu te dizer uma coisa: você já foi santificado na cruz do Calvário. Repita comigo: eu fui santificado na cruz do Calvário. Gálatas 1,6 assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há algum que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou eu mesmo, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Ou seja, amado, havia naquela época algumas pessoas que queriam trazer e implantar dentro do judaísmo, sabe, que eram judeus que se converteram ao evangelho, querendo trazer de volta a lei. Cristo revogou a lei, ou seja, ele cumpriu toda a lei, e a lei, uma vez que fosse cumprida, ela seria totalmente exterminada. Os evangelhos que nós escutamos nos dias de hoje, tem crente que está debaixo de maldição. Por quê? Na verdade, a maldição está sobre aquele que está pregando um evangelho contrário. Mas aquele que continua repetindo, a maldição então vai perdurar. Quantas pessoas acham que para ser abençoado pelo próprio Deus, ele precisa pagar alguma coisa? Olha, se você não pagar, se você não trouxer esta oferta na igreja, você está debaixo de maldição. Se você não fizer determinado jejum, ou então você fez um determinado jejum e por um momento, sem querer, você quebrou, então Deus não aceitou esse jejum. Deixa eu te dizer uma coisa, amado: Deus, ele não está ligado àquilo que você pode fazer com as próprias mãos, mas aquilo que você não pode, ele já fez, e por isso que ele te amou. Amém? Essa maldição é para os pregadores, ou seja, mas o momento em que você começa então a compartilhar com os outros esse mesmo evangelho pervertido, com certeza você está debaixo dessa mesma maldição, mesmo que seja apenas conversando ou até mesmo escrevendo na internet. Alguém disse assim: irmão, eu passei por uma determinada luta, estava saindo de casa, de repente um ladrão entrou, sabe, roubou as minhas coisas. Será que porque essa semana eu não fui na igreja? Tem gente que fala: é verdade, você deixou de adorar a Deus. Olha aí o que Deus fez contigo. Escuta, que Deus é esse? Que castiga, que mata, que manda um ladrão na tua casa? Nós sabemos que nós devemos entregar o dízimos, as ofertas, para que o devorador seja repreendido, mas o mês que você não conseguiu fazer, não quer dizer que Deus vai fazer você passar fome. Porque nós não estamos mais na lei. A lei era assim: você fazia por onde, e pelo fato de você fazer, você recebia. A graça é favor imerecido, ainda que nós por alguma razão não conseguimos fazer, Ele é Deus de misericórdia para te abençoar. Sabe, numa família normal brasileira, como eu vim de uma família que éramos de 8 irmãos, todo mundo trabalhava para ajudar em casa, porque pagávamos aluguel, água, luz, né, comida. Imagina o custo que tinha. Meu pai sozinho não tinha profissão, era ajudante, ele não conseguiria manter todo o custo da casa. Então os filhos iam crescendo, e eu então ajudando, contribuindo. Eu me lembro que todo o salário dos meus irmãos, que antigamente vinha um envelopinho, né,
do salário, minha mãe pegava, dava uma parte para eles, que era a parte deles, não lembro quanto que era, porque eu era muito novo. E eles ficavam, e ela ficava com uma outra parte para ajudar nos custos da casa. Minha mãe é que era a organizadora da casa, né? Meu pai entregava tudo na mão dela e ela que organizava tudo. E sempre organizou muito bem. Mas eu quero te dizer o seguinte: será que, não me recordo, mas em algum momento, alguns dos meus irmãos não ficaram desempregados? Talvez não tinham dinheiro para ajudar naquele mês. Será que minha mãe, ou qualquer outra mãe, ou qualquer outro pai, ou qualquer pessoa, no seu estado normal de família, diria: já que você não ajudou, então você não come? É assim que funciona? Assim é o nosso Deus. Quando você deixar de fazer alguma coisa porque você não pôde fazer, ainda que você não quis fazer. Quando a gente não quer, a gente, né? Infelizmente a lei da semeadura, a gente colhe por isso. Mas Deus não é Deus de castigo. Deus não é Deus que coloca ninguém em cima de uma cama. Deus é Deus que tira da cama. Deus é Deus que dá saúde. Deus é Deus que cura. Deus é Deus da graça. Sabe, irmãos? Sendo assim, nós podemos afirmar que ainda existem maldições então no Novo Testamento. Como assim, pastor? Paulo diz que a maldição poderia vir sobre ele mesmo, caso ele mudasse o evangelho. Sabe? Se o próprio Paulo mudasse o evangelho e trouxesse a lei em vez da graça, a maldição viria sobre ele. A maldição mencionada em Gálatas, amado, é uma maldição que foi esquecida, mas que ainda é real. Primeiro passo, um crente sofrendo a maldição. Paulo diz que a maldição é guardada exclusivamente para aqueles que possuem a mesma fé. A bênção, perdão, é guardada exclusivamente para aqueles que possuem a mesma fé de Abraão. Sabe, quando Abraão creu em Deus, ele foi justificado. O que é justificar? É quando você faz algo para alguém e essa pessoa te justifica dizendo: ok, dê um like lá, né? Tudo certo, positivo, foi aceito, foi recebido. Quando alguém recebe uma carta registrada no correio, a pessoa registra essa carta, só é confirmado que você recebeu quando o carteiro chega com o papel e você: quem é você? O fulano de tal? Sim, então coloque seu RG aqui e assina. Você já passou por isso? E você assina, esse papel vai de volta para o correio, provando que realmente foi justificado, foi confirmado. Então, amado, quando Abraão creu em Deus, ele foi justificado. Sabe? Isso foi exclusivamente pela fé, não foi obra da lei, até porque na época de Abraão não tinha lei ainda. Não existia lei. Então Abraão, tudo que ele fez foi por fé. É o que nós devemos fazer. Quando nós falamos assim: olha, comece a adorar o Senhor, porque o Senhor já está neste lugar. Ninguém está vendo o Senhor, mas nós podemos sentir isso, o que é fé. Sim ou não? Fé é aquilo que você não vê, aquilo que você não consegue tocar, mas que existe, sabe? Tendo a Escritura então previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Gálatas 3:8 diz assim: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Paulo fala assim, que aqueles que são justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras, e não pela lei, porque a lei é aquilo que você faz algo em troca. Se você não fez, então, ó, eu não fiz determinada coisa, então estou esperando o cajado de Deus. Eu sei que se Deus vai chegar em mim, vou lá na igreja, Deus vai usar alguém para falar comigo e vai acabar comigo. Meu Deus, não sei que Deus aí você está servindo, porque o Deus da graça, Ele vai sempre olhar para você e vai dizer assim: tu és bem-vindo, filho amado. Não importa quantas vezes você acertou, importa que o teu erro eu já justifiquei. Sabe, amado, os da fé que são abençoados. Mas o que é ser da fé? O próprio contexto de Gálatas, ser da fé é crer que a justificação vem da fé. Se você ficar naquele ponto que o ser humano está acostumado de achar que você só vai fazer alguma coisa se você fizer por onde, faça a tua parte que eu te ajudarei, você nunca chegará a lugar algum. Porque mesmo que a gente tenta fazer todo dia tudo certo, em algum momento você erra. E a lei era assim, você podia cumprir a lei a vida inteira. O dia que você errava em qualquer coisa, você voltava a estaca zero. Alguém podia cumprir a lei? Não, exceto Jesus Cristo. Então, meu irmão,
É pela fé, porque quando cremos, nós somos justificados. E pela fé é que nós somos abençoados, como foi Abraão. E como que Abraão foi abençoado? Ele foi abençoado porque foi chamado de amigo. Deixa eu te dizer uma coisa, vira para o teu irmão e diz assim: você não foi chamado de amigo, você foi chamado de filho. Quem é maior, o amigo ou o filho? Amém? Amigo, amado, você pode ter hoje e não ter amanhã. Filho, não existe ex. Amém? Nós somos justificados porque não fomos apenas chamados de amigo. E Abraão, sendo chamado de amigo, ele era rico, ele era próspero, ele viveu quase 150 anos e ainda teve mais filhos no seu segundo casamento do que no primeiro. Sabe o que é isso? É ter a bênção de Deus, é ter o favor de Deus, sabe? Que é a coisa mais importante na vida. Pastor, o que é que vocês tanto falam de favor de Deus? É exatamente isso. É Deus nos prestar um favor que nós não merecemos. Se você fechar os olhos e analisar, nós começamos agora o mês de novembro, é isso? Não vamos para o começo do ano não, vamos para o começo do mês. 10 dias que nós estamos no mês de novembro. O que você fez de bom ou de ruim? Se a gente fosse ser punido pelas coisas boas que a gente, punido pelas coisas ruins que nós fizemos, e pelas coisas boas que deixamos de fazer, nós não seríamos justificados de maneira alguma. Mas sabe por que você é justificado? Porque você é filho. Porque o Pai, quando olha do alto céus, Ele não vê você, Ele vê Cristo em você. E quando Ele enxerga Cristo em você, até mesmo o pecado que você vier cometer, já está perdoado, porque Ele já te purificou. Então isso me dá legalidade para pecar? Não, porque quem tem prazer em pecar não nasceu de novo. E quem não nasceu de novo, não é salvo. Amém? Ter a bênção, amado, e o favor de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Quando você é abençoado, ninguém pode pará-lo ou resisti-lo. Talvez você não é aquela pessoa que seja o mais esperto, talvez o mais inteligente, nem o mais bonito ou habilidoso. Mas a bênção está sobre você. E tudo ao seu redor vai convergir para promovê-lo e colocá-lo numa posição de honra. Tudo que está à sua volta vai acontecer. Por isso que a palavra de Deus diz que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o meu trabalho é apenas amar a Deus. E saber que o meu Deus, o meu Pai é rico, é poderoso, é soberano, que nele está a saúde, nele está a vida, nele está todas as coisas que eu preciso, então eu não preciso nem pedir. Se tão somente eu amá-lo e servi-lo, Ele sabe. A Bíblia diz que antes mesmo que o pensamento venha à tua mente, ou o desejo venha à tua boca, Ele sabe o que você quer. Então é exatamente isso que Deus pretende fazer contigo. Mas de repente você tem, sabe, se justificado a cada dia. Não, eu estou sendo abençoado porque eu sou bom. Lá na empresa eu estou tendo promoção porque eu sou o melhor na minha área. Sabe, eu estou tendo toda essa sorte porque eu sou um cara sortudo. Mas nós não somos nada, nós estamos debaixo do favor de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, quando você vê o teu irmão errar, não aponte ele não, porque você está sujeito ao mesmo erro dele ou até pior. Às vezes nós falamos misericórdia. Você viu o que o irmão A, B ou C fez? É claro que quando ele comete algum pecado e continua cometendo, então ele já caiu da graça. Mas tem gente que pode escorregar, sim ou não? Às vezes nós nos escandalizamos porque nós olhamos para uma pessoa, para um líder, para um pastor, sei lá, para alguém que a gente, pai, mãe, que temos alguém como referencial, e basta essa pessoa tropeçar que você se escandaliza. Deixa eu te dizer, tanto ele quanto você está debaixo da graça. E na graça nós podemos sim até passar por alguma tribulação. Sabe o que é que não te faz cair? Quando você realmente está debaixo do favor de Deus. Quando você está debaixo daquele que diz assim: olha, mesmo se eu cair, a tua mão me levantará. Não é isso que nós cantamos? E se eu chorar, toda lágrima você enxugará.
Então tenha certeza que Ele vem ao teu encontro todos os dias, porque todos os dias Ele está te aperfeiçoando. Assim, amado, a vontade de Deus é que sejamos abençoados. Mas, se deliberadamente resolvemos ainda viver segundo o padrão da lei, então a maldição vem sobre nós. Felizmente tem lugares que diz assim: olha, se você cortar o cabelo, se você usar uma calça, se você fizer determinada coisa, você não está fazendo a vontade de Deus, você não está em santidade. Tem outras que diz: se você trabalhar num dia X da semana, no sábado, sabe, Deus não se agrada, porque o sábado foi consagrado ao Senhor. Isso é lei. Na graça não tem dia. Na graça todos os dias é dia de adorar ao Senhor. Tanto é lei que Jesus estava curando e libertando no sábado, e os fariseus não olharam para as pessoas da qual Ele libertou e curou, mas olhou para a lei. É por isso que Jesus não foi de encontro a essas pessoas. Você percebe que Jesus foi de encontro aos que estavam caídos, sabe, a prostituta que ia ser apedrejada. Jesus foi de encontro ao endemoniado de Gadareno, que comia restos mortais do cemitério. Jesus foi de encontro, sabe, a todos aqueles, até mesmo a Zaqueu, que era cobrador de impostos e era renegado por todos. Mas Jesus não foi de encontro àqueles que se diziam ser doutores da lei, porque eles diziam assim: se a gente cumprir a lei, nós estamos fazendo a vontade do Pai. E cumprir a lei, segundo eles, era até mesmo maltratar o irmão, jogar pedra no irmão, condenar o irmão. Isso, amado, a maior lei que o Senhor diz é o seguinte: ame teu irmão, sabe, como a ti mesmo, e ame a Deus sobre todas as coisas. E você está cumprindo toda a lei e os profetas, porque tudo está dentro do amor. Amém? É claro que amar não é passar a mão na cabeça. O pai e mãe que de repente precisa dar, sabe, uns tapas no filho, não é porque ele não ama, ele ama tanto que ele está corrigindo. Então, amado, não é que Deus nos amaldiçoa, mas se nós decidimos viver pela lei, nós então devemos cumprir todos os mandamentos da lei, senão a maldição virá. Infelizmente ainda há muitos lugares que pregam a lei dentro da graça. Graça é graça, lei é lei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é graça? É favor imerecido, eu não preciso fazer nada porque Ele já me amou. O que é lei? Eu preciso sempre fazer alguma coisa para merecer a bênção dEle. Pastor, eu vou fazer uma campanha de 7 quinta-feira na igreja, mas olha, na quarta, não sei, aconteceu um imprevisto, eu não fui, e aí tudo bem, eu fiquei meio assim, meio triste, porque eu quebrei a campanha. E aí então, pastor, eu continuei, mas eu não mereço da graça do Senhor não, porque eu não fiz a minha parte. Pega uma criança de 3 anos, como é o caso do meu neto Miguel, ou a Priscila que está ali com a Letícia, tem 1 ano, Pri? Vamos colocar 2 anos. E ela fala para a Letícia: Letícia, vai ali na pia, sei lá, e coloca isso aqui lá em algum lugar. E ela vai, no meio do caminho, ela, sei lá, esqueceu, deu um branco e foi para outro lugar. Aí a Priscila, toda nervosa, vai lá, pega a neném pelo braço, sai chacoalhando ela. Eu não falei, sua irresponsável. Você tem que aprender desde criança. Você não é louca, você é perfeita. E desabar aquele monte de coisa que a gente já costumou ver. Quem está de fora vai olhar e falar: ah, mulher maluca. Imagine alguém de fora, você falando que o seu Deus é Deus de amor, é Deus de graça, e você confessando que porque alguma razão você tubiou, você balançou, você caiu, você escorregou, veio uma desgraça sobre a tua vida, e você diz: foi Ele que está me castigando. Quem está do lado de fora fala: eu não quero um Deus desse. Sabe por quê? Porque esse Deus é o Deus da lei, e a lei não salva ninguém, pelo contrário, todos da lei estão culpados. Sabe quando o diabo consegue roubar alguma coisa que é bênção para a nossa vida? Quando ele coloca culpa em você, e você diz: eu aceito, é verdade, eu sou culpado mesmo. Ele diz: você não merece, você fala: a verdade, eu não mereço mesmo. Ele fala: você errou, você fala: a verdade, eu errei mesmo.
Deus me chamou, Ele sabia que eu tinha esse problema, Ele sabia que eu não era liberto disso, Ele sabia que de vez em quando eu dava a minha escorregada, eu não quero, eu não aceito, eu não gosto, mas quando eu menos espero eu estou fazendo. É por isso que eu não sou abençoado, porque vira e mexe eu estou bem, daqui a pouco eu dou essa escorregada. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Ele disse assim: o bem que eu deveria fazer eu não fiz, porém o mal que eu não deveria, esse eu cometi. E Paulo tinha certeza que ele era salvo, filho do Altíssimo. Nós precisamos ter essa certeza, senão o diabo todo dia vai bater na sua porta e vai dizer assim: olha, pela lei você é condenado. Tiago 2,10 diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então por que eu vou ficar na lei, sendo que eu já posso viver o tempo da graça? Tantos quanto, pois, amado, são das obras da lei, está debaixo de maldição, porque está escrito, Gálatas 3,10: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Assim, os que são da fé são abençoados, mas os que são das obras da lei está debaixo de maldição. Então entenda uma coisa: você está debaixo da graça. Não devo pecar, não devo errar, não devo trair o meu irmão, eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se de uma dessas coisas e tantas outras eu falhar, e você achar que você tem que ser punido por isso, você saiu da graça e entrou debaixo da lei, que a lei é olho por olho, dente por dente. A graça é: eu não mereço, mas se eu confessar a Ele o meu pecado, Ele é fiel e justo para me abençoar. Alguém essa semana perguntou: pastor, eu estou ministrando para uma pessoa que é homossexual, praticante. Eu disse: e aí? Mas como é que vai fazer? Falei: como é que vai fazer o quê? Ele vai ser salvo? A lei diz que não. A graça diz: ele é salvo, ele não entra no reino se ele continuar na prática do pecado, mas ele é salvo. Agora, quantos crentes salvos não vai entrar no reino também? Porque talvez ele não seja efeminado, mas ele é mentiroso. Ele não seja efeminado, mas ele é ladrão. Ele não seja efeminado, mas ele fala mal dos outros. Ele não seja efeminado, mas ele faz uma série de coisas que não deveria fazer. Salvação é uma coisa, reino é outra. Mas se até o último dia ele continuar com as suas obras de bem e se posicionar, ele pode ser salvo sim, irmãos. Isso não quer dizer que venha para a igreja e você faz o que você quiser, que Deus vai te abençoar, não é assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero citar este caso, que é uma das coisas que está na mídia, está acontecendo. Nós não podemos discriminar ninguém. Em nenhum momento a Bíblia diz que os efeminados vão para o inferno. Diz que não herda o reino. Como os mentirosos também não herdam o reino. Aí você fala: não, mas o pecado da prostituta, da lésbica, do homossexual é maior do que aquela mentirinha que eu contei. Quem te disse? Pecado é pecado. E se você continuar na prática do pecado, você vai chegar ao lugar pré-determinado que você mesmo escolheu. Agora, se você estivesse debaixo da lei, como muitos estão: não, eu não vou para a igreja porque eu ainda uso droga. Eu não vou para a igreja porque eu não casei ainda, eu estou em adultério. Eu não vou para a igreja, pastor, porque eu já aceitei Jesus, meu marido já aceitou Jesus, só que por alguma razão a documentação dele não saiu ainda, a gente não pode casar, então eu não posso batizar, porque se eu batizar eu não posso tomar ceia. Quem disse? Se a Bíblia diz que a ceia é comunhão dos santos, não é comunhão apenas com o teu marido, mas é comunhão com o corpo de Cristo. Às vezes nós ficamos debaixo da lei. A lei diz: olha, você pode ir até aqui, mas daqui para cá você não pode. Você pode tudo, porque Ele já te fortaleceu. É por isso que nós somos livres para adorar o Senhor. E quando nós somos abençoados, nós não pensamos em pecar.
Se você viver pelo favor imerecido, você é abençoado. Mas se você viver pelas obras da lei, que é o favor merecido, que é a justiça própria, você mesmo se coloca debaixo de maldição. Repita comigo: lei é favor merecido. Graça é favor imerecido. Ou seja, lei é assim: você fez, aqui está o teu pagamento. Graça é mesmo que você não fez, aqui está o seu pagamento. Isso é graça. Um certo homem, um certo jovem, pegou o carro escondido do pai, e numa curva que ele foi fazer, ele bateu na porta de uma mansão, onde tinha um carro importado lá dentro. E na velocidade que ele fez essa curva, ele quebrou o muro, o portão importado do cara ainda bateu na Ferrari que estava lá dentro. O homem saiu, um homem grande, olhou para ele e agiu a lei. A lei xingou ele tudo quanto é nome: irresponsável, maconheiro, maloqueiro, nóia. Você vai pagar meu carro, sabe quanto custa isso aqui? Você vai trabalhar a vida inteira e você não vai pagar a roda deste carro. Isso é lei. Eu vou ligar para o teu pai. Você sabe quem eu sou? Eu vou ligar, ainda que seja para o desembargador da justiça. Eu vou colocar você, seu pai e todo mundo na cadeia, até eu receber o último centavo. Isso é lei. Vamos pegar essa mesma história e converter para a graça. Esse mesmo homem sai, abre a porta do carro, pega o garoto e diz assim: fica calma. Diz para a empregada: traz um copo de água com açúcar para ele. O garoto fica atônito, não sabe o que vai acontecer. Por daqui a pouco ele vai meter a mão na minha cara. Ele diz: qual é seu nome? Fulano de tal. Aonde você mora? Tal lugar. Mas aí o garoto começa a chorar e dizer: não, essa mesma história ele fez na lei. Não, mas eu peguei o carro e escondi. Ele: fica em paz. Eu vou pagar o portão, arrumar minha garagem, arrumar minha Ferrari, arrumar o seu carro, aproveitar todos os podres que tem em volta e entregar para o seu pai em paz. Pode deixar que eu ligo para o seu pai e digo que foi um deslize seu. Isso pode acontecer com qualquer um. Isso é graça. Você está entendendo? Qual a diferença da lei e da graça? Cristo fez isso. Cristo não olhou para o ladrão da cruz quando disse assim: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não disse que ia para o reino, porque ele não tinha obras para ir para o reino. Só vai para o reino quem tem obras. Só vai para o reino quem sabe, está esmurrando o teu corpo contra o pecado e diz: a minha vontade, Deus, é pecar, mas o meu desejo é ir para contigo no reino, então eu não vou pecar. Isso também é obra. Isso também é decisão que nós devemos tomar. Cristo poderia olhar para aquele ladrão e falar: cala a boca, infeliz, nóia. Até agora você estava lá na Cracolândia, fumando crack. Você roubou meio mundo. Lembra daquela velhinha que ela só tinha aquele dinheiro e você roubou o celular dela? Isso é lei. Mas Cristo sendo crucificado, Ele diz: hoje mesmo. Talvez se fosse um de nós, ia dizer: vou pensar no teu caso, não é? Nós temos costume de ser lei, sabe? Olho por olho, dente por dente. No momento, amado, em que você tentar viver até mesmo a santificação, o obter justiça baseada, sabe, nas obras da lei, você se coloca debaixo de maldição. A Bíblia diz que nós devemos ser santos. Sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Mas santo é ser separado. Santo não é aquele que nunca pecou. Não é aquele que nunca passou um pensamento impuro pela tua mente. Santo é aquele que diz assim: mesmo no mundo pecaminoso, caído, eu vou continuar sendo separado para o Senhor. Aonde eu estiver, eu vou falar do amor dele. Alguém vai olhar para você e falar: mas você é todo cheio de tatuagem, piercing. Você assim, talvez com todo esse jeito efeminado, você vem falar de Jesus. Não importa quem eu sou, importa quem Ele é em mim. Sabe, irmãos? Nós precisamos entender que pela lei nós devemos cumprir todos os mandamentos. Caso contrário, nós caímos em maldição. Mas a graça já nos livrou disso. Sabe por quê? Porque o problema é que ninguém jamais conseguiu cumprir a lei. Não teve nenhum homem na história, nem Moisés que escreveu a lei, cumpriu a lei. Porque a lei não tinha como cumpri-la. Era muito fardo. Jesus disse assim: olha, chega de fardo pesado, de jugo pesado.
O meu é leve e suave. Você até aqui carregou, sabe? Carregou. A pior coisa é você pregar para um desviado que ele fala: não, eu conheço a palavra, mas eu também conheço o jeito que eu estou. E do jeito que eu estou, se Jesus voltar, eu vou para o inferno. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Não se escandalize com o que eu vou te dizer. Graça é o seguinte: você está lá no mundo. É claro que se Jesus voltar, você fica. E aí então você não vai precisar mais largar o mundo para ser salvo, porque agora você vai precisar perder a cabeça para ser salvo. Mas ainda há tempo de salvação. Pastor, alguém me perguntou: e se a pessoa era da igreja e voltou para o candomblé, voltou para a umbanda, para a quimbanda, coisa parecida, ela vai para o inferno? Sim. Por quê? Porque se ela voltou às práticas do passado, ela nunca nasceu de novo. Irmãos, eu na minha idade, hoje em dia, isso até é normal, né? Não deveria ser, mas é normal quando se fala de droga, principalmente de maconha nas escolas. Com 15 anos, foi a primeira vez que eu experimentei maconha. Eu dei um trago, não gostei daquilo, achei muito fedido. Falou: ó, você traga, me segura. Eu segurei e não aconteceu nada. Eu soltei fora e falei: ai, que negócio chato. Mas estava no meio dos outros. Mas a primeira coisa, quando eu peguei aquilo para experimentar, veio algo na minha mente: meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eu sou o caçula da minha casa. Imagine vocês, o que a minha mãe a vida inteira falou, o que era princípio da nossa família, sabe? Que naquela época ser maconheiro era uma coisa do outro mundo. Era uma coisa absurda, irmão. Era uma vergonha para a família, era comentário na vizinhança, não era? Isso que de tanto eu ouvi, eu entendi. E este princípio eu até experimentei, mas não dei sequência. Tem pessoas que se desviou, mas um dia ele amou a Cristo. Ele serviu ao Senhor, por alguma razão, talvez por lei, que a igreja tanto pregou. Agora você está assim, você não pode tomar Santa Ceia. Você fez isso, agora você vai para o banco, e você isso, exclui da igreja. Talvez ele se sentiu desta forma, então ele não se acha digno de voltar. Mas a palavra de Deus é muito clara: se você nunca se dobrou a nenhum outro Deus, ainda longe, Deus era teu Deus. Quer ver que uma coisa simples? O filho pródigo, ele era o quê? Desviado, sim ou não? Quando ele retorna para a casa do pai, o pai ia parar ele no meio do caminho e falar: peraí, deixa eu ver, o que você andou fazendo? Você fez coisa boa, fez coisa ruim? Vou ver se eu vou te perdoar. O pai nem olhou para isso, correu ao encontro dele, abraçou em praça pública. Porque a lei da época era: o que ele fez com o pai era digno de morte. A lei era olho por olho, dente por dente. Como ele fez o que fez com o pai, numa cidade pequena, numa aldeia, todo mundo sabia o que ele fez. E se ele chegasse naquela cidade, e ele chegou arrependido, para mudar a sua história, o pai sabendo disso, o pai vai ao encontro dele, e em praça pública, o pai abraça o filho. Este ato de abraçar quer dizer: eu te perdoo. E se o pai perdoa, ninguém pode lançar pedra. A mesma coisa aconteceu com a mulher adúltera. Jesus, ele de certa forma abraçou aquela mulher e disse assim: quem não tem pecado, então atire a primeira pedra. Sabe, irmão, o filho pródigo, ele estava lá no mundo, mas ele diz: na casa de meu pai até o jornaleiro come melhor. O que eu fiz? Quantas pessoas estão aí fora e você conhece desviado, mas eles estão no tempo da lei, eles estão achando que eles não têm como, sabe? Para eles virem para a igreja, eles têm que estar perfeito, né? Eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de jogar, eu tenho que parar de usar droga, eu tenho que parar de prostituir, eu tenho que casar, porque senão não adianta eu voltar para Cristo desse jeito. É mentira do diabo. Porque o teu filho pode voltar drogado, sujo, mulambento. Quando ele bater na porta, você não vai ter nojo dele, porque ele é teu filho. Assim é o nosso Deus, assim é a graça. A lei era o seguinte: a mulher do fluxo de sangue, como que ela vivia, irmãos? Ela vivia de uma forma, sabe, deplorável. Porque ela tinha uma hemorragia que não curava. Sabe o que fizeram com ela? Jogaram ela para fora da cidade. Toda a cidade tinha um muro. E para ela entrar na cidade, ela tinha que colocar um chacoalho, aqueles que usam cabra, sabe, aquele sininho.
E dizendo: imundo se aproxima, porque ela era considerada imunda, ou seja, era considerada nada diante da sociedade. Mas um dia ela disse: eu vou tocar em Jesus. Jesus na hora poderia dizer: sai daqui, mulher perturbada, você não sabe que não pode? Você não sabe que você é imunda? Quem é você para tocar em mim, toda a santidade em pessoa? Jesus poderia ser prepotente e arrogante, mas uma coisa que ele não era. E quando ela toca, ele chama a atenção de todo mundo, não para envergonhá-la, mas para exaltá-la e dizer: a partir de hoje você está curada, a tua fé te curou. Fé não tem lei, fé é graça. 2, nós somos libertos da maldição. Amado, escolher hoje viver pela graça ou pela lei é escolher debaixo da bênção ou da maldição. O que você escolhe? Viver na bênção ou na maldição? Até o mais bobo, né? Entende que viver na bênção é melhor. Mas se vivemos pela graça do Evangelho, já não sofremos então mais maldição, sabe? O médico pode dizer para você assim: olha, pelos seus exames está dizendo o seguinte, como na tua família teve vários problemas de hipertensão, de diabetes, de câncer, isso está no DNA da família, então provavelmente, se você não se cuidar, você vai ter também. Cuidado é uma coisa que nós devemos ter com uma planta, com um animal e conosco mesmo. Agora não aceita isso, porque isso é maldição. Não é porque o fulano teve que você vai ter. Entendeu? A Bíblia diz, amado, que a enfermidade para nós é para a glória de Deus ou para a morte. Essa enfermidade que está te incomodando, não é com ela que você vai morrer. Não aceite mais viver com essa enfermidade, porque isso é maldição. E tem crente que aceita, diz: não, é assim mesmo, lá no passado eu fiz tal coisa, lá no passado eu participei de tal coisa, eu comi tal coisa, eu fumei tal coisa, bebi tal coisa, e agora eu estou carregando isso. Pode até ser, mas não aceite isso não. É melhor viver o tempo da graça, sabe? A graça do Evangelho. Já não sofremos mais maldição, pois Cristo se fez maldito em nosso lugar. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque a lei era a maldição, fazendo-se maldito em nosso lugar. Olha o que está escrito em Efésios, em Gálatas 3,13. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo nos resgatou desta maldição da lei, sabe? E nos deu todas as bênçãos da graça. Se você olhar o livro de Deuteronômio capítulo 28, nós temos uma lista de bênção e maldição da lei. São 14 versículos para as bênçãos, mas são 54 versículos que falam só de maldição. 14 fala de bênção, 54 fala de maldição. Então lei é maldição. Uma pessoa quando comete um crime, quem que julga ela? A graça ou a lei? A lei. E a lei vai dizer: olha, porque você roubou, matou, você agora vai ficar preso num resort all inclusive no Nordeste. Isso não é lei. A lei é colocar dentro do chilindró um lugar que cabe 20, coloca 50. E se ele fizer alguma coisa lá para não merecer ir para a colônia, o que acontece com ele? Ele vai lá para lugares piores. Isso é lei. Lei pune, lei corrige a ponto de humilhar. Sim ou não? A Bíblia fala sobre isso. A graça não, amado. Não temos como ver cada bênção, mas vamos ler algumas. Deuteronômio 28:3. Bendito serás tu na cidade. Bendito serás. Isso significa que a bênção está sobre e não sobre o. Tem gente que fala: pastor, vem orar aqui na minha casa, porque falaram que esta casa aqui já foi perturbada um tempo atrás. Morreu uma senhora, sabe, enforcada no banheiro. Aí toda vez que chega a noite eu olho para aquele negócio, eu vejo uma sombra, uma cordinha, uma perninha assim. Ora lá, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. A bênção está sobre você. Se você for dormir numa tumba no cemitério, a bênção está sobre você. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor está contigo. Amém?
28:4, bendito o fruto do teu ventre, ou seja, todo o seu corpo é abençoado com saúde e com fertilidade, porque bendito é o fruto, é o filho, sabe? A nossa bênção também se estende aos filhos, não importa o que diga sobre podemos fazer, mas nós devemos declarar que somos abençoados. Deuteronômio 28:7 diz assim: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. O Senhor determinará que a bênção esteja em tudo o que colocarem a mão. 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, e emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Sabe, amado, ser abençoado é emprestar, tomar emprestado é maldição. A Bíblia diz que você não vai precisar tomar emprestado, você vai ter para emprestar. Aqueles que sempre ficam procurando empréstimo, por alguma razão, vamos dar um jeito, paga aí em 300 prestação, isso não é bênção. Deus vai te dar para você comprar à vista, porque você é filho do Altíssimo. Para de ter essa mente da lei. Fazer dívida é pecado, caso contrário, emprestar também seria. Pois nesse caso, quem empresta estaria induzindo o outro a pecar. Por quê? Porque aquele que empresta, empresta a juros. E quem empresta a juros, está amaldiçoando aquela outra pessoa. Tem gente que fala: nossa, mas o meu banco é uma bênção. Você é uma bênção para ele. Porque aquilo que você pegou emprestado no cheque especial, que você pagou com juro, você está sendo o mantenedor desse banco. Amém, amado? As maldições incluem áreas como saúde, família, profissão e até mesmo a paz. 22 de Deuteronômio 28 diz assim: o Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação, e com o calor ardente e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereça. Isso é lei. Tísica é tuberculose. Cristo nos resgatou de todas as maldições de enfermidade. Deuteronômio 28:7 diz: o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito. Aqui nós estamos falando das pragas, com tumores, com sarna e com prurido, que não possas curar-te. Versículo 59, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Sabe, amado, essa é a descrição de doenças crônicas que duram uma vida toda. Ou seja, a tísica, a úlcera, a praga que virá sobre você vai acompanhar em várias gerações. Isso é lei. A lei diz: se essa maldição não for quebrada, ela vai continuar. Por isso que no encontro nós falamos de maldições, de quebra de maldição, e a partir de lá não há mais maldição para a tua vida. Não é porque o encontro quebrou, é porque você entendeu que Cristo fez isso. E se Ele fez, você agora está livre. Para de ficar ouvindo e ficar achando que as situações que você está vivendo adversa é porque Deus de alguma forma está te castigando, é porque você está sendo punido por algo que você fez. Deus não tem esse princípio, porque nós não aguentaríamos nem sequer uma vírgula do castigo de Deus. Talvez você ouve assim o filho dizendo: nossa, meu pai me deu uma surra que ele me arrebentou. Deixa eu te dizer uma coisa, com a força que ele tem no braço, se ele usasse a força dele para bater numa criança, ele matava. Imagina Deus. Deus está furioso comigo. Você não sabe o que é a fúria de Deus. Não fala besteira. Deus te ama. Essa é a descrição de doenças crônicas, como eu disse. Mas a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição. Não estamos mais debaixo de nenhuma maldição da lei, mas aquele que escolhe viver pelas obras da lei ainda estão sujeitos a elas. E a respeito dos filhos, amado, que diz que eles serão levados cativos, olha o que diz Deuteronômio 28:41: gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Isso é grave. Eu já vi história. Quando eu era pai de santo, pessoas iam lá se consultar, jogar carta, jogar búzio. E quantas delas diziam assim: olha, Alexandre, minha mãe disse que eu não ficaria com homem nenhum, que toda vez que eu arrumasse alguém, eu iria separar e minha vida seria uma desgraça. Minha mãe já morreu e isso tem acontecido várias vezes.
Você acha que isso é praga? Hoje eu falo, isso é maldição. Quantas pessoas amaldiçoam o outro na hora da raiva? Quantas mães, infelizmente, por falta de conhecimento, amaldiçoam os filhos, porque não teve um casamento bem sucedido com o marido, aí diz para a filha, olha, não casa não, porque o homem nenhum presta. E ela vai crescer achando que o homem nenhum presta. Como tem pai que fala, olha, sua mãe me traiu, foi embora com o açougueiro, o padeiro, seja lá com quem foi. Mulher nenhuma presta, mulher tem que usar e jogar fora. E o garoto cresce com isso, maldições. Aceita na família, dizendo, então, olha, toda a família já passou por isso. A nossa família não tem sorte no casamento. Todas as minhas primas, meus primos, casou, ficou 2 anos, separou, outros moram junto. Só foi casar que separou. Como se papel mudasse alguma coisa. Tem gente que fala assim, olha, você mora 20 anos junto, não casa não. Porque o dia que você for no casamento, casar, não dura 1 ano. Que papel é esse que mudou alguma coisa? Se não durou 1 ano é porque já estava com problema antes. Não é verdade, irmãos? Mas tem gente que acredita nessas maldições, são levados cativos, estão presos, às vezes os filhos nas drogas, no álcool, coisa assim. Tudo isso é maldição, porque não fomos libertos delas. Talvez você está dizendo ao Senhor, Senhor, por que meu filho está nas drogas ainda? Por que a minha família está desse jeito? Eu quero te dizer porque você ainda está vivendo na lei, você não aprendeu o que é graça. Você quer a graça para você, mas você não pratica a graça. Se alguém te fere, você vai de unhas e dentes. Isso não é graça, isso é lei. Com respeito à provisão, também havia maldição na lei. A Bíblia diz que o estrangeiro estava no meio de ti e levará mais e mais do que você pode ter. Olha o que diz Deuteronômio 28:43. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. E será por cabeça, e tu serás por cauda. Certamente, amado, foi redimido da pobreza e da miséria, quando nós estamos na graça. Segundo Coríntios 8:9 diz, a graça do Senhor Jesus Cristo é que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Agora Deuteronômio 28:68, o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho que te disse, nunca jamais o verás. Sereis ali oferecido para a venda como escravos e escravas, aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Preste atenção que Paulo aos Coríntios diz que Deus te fez pobre, para você ser rico, isso é graça. Mas Deuteronômio 28:68 diz o quê? Que você na maldição voltará de navio para onde? Para o Egito, aonde um dia você era escravo, e voltará a ser escravo. Quantas pessoas estão debaixo da graça e volta para o Egito? E a Bíblia diz que o seu estado é pior do que antes. Essa, amada, é a suprema humilhação. Sabe? Além de ser escravo vendido, eram escravos que ninguém tinha interesse de comprar, que é pior ainda. Diferente de José, que foi levado cativo como escravo, mas assim que chegou, quem comprou foi alguém que era muito importante no Egito, e que podia fazer dele alguém superior. Mas nós éramos escravos, que ninguém queria comprar. Não tinha valor no mercado de escravo. Sabe? A última palavra de maldição é que ninguém iria comprá-lo, mas Cristo veio justamente para nos redimir. Ou seja, a palavra resgatar quer dizer comprar. Ninguém se interessou em pagar o preço por nós, mas a Bíblia diz que Cristo veio e nos comprou. Olha o que diz Gálatas 3:13. Ele nos resgatou e redimiu da maldição da lei. A palavra usada em Gálatas 3:13, traduzida como resgatar, é exagorazo. Ela vem de 2 palavras gregas, ex e agora. Ex quer dizer prefixo que designa algo que está fora, que já não é mais. É por isso que nós usamos a palavra ex, que vem do grego, para dizer alguma coisa que não é mais. Ex-marido, ex-emprego, ex-amigo. Tudo que é ex é o que está fora, que já não pertence mais. E agora, sabe, era o mercado de Atenas. Então todos aqueles que estavam do lado de fora do mercado eram escravos, porque eles não eram dignos nem de estar coberto por dentro do mercado.
sabe? E resgatar significa comprar no mercado de escravo. Então Jesus te resgatou da maldição da lei. Não existe mais maldição sobre a tua vida, porque você foi comprado. Tem gente que alguém vai lá, paga a tua dívida, e você chega lá no devedor e fala: escuta, eu vim pagar a minha conta. O cara: olha, seu nome não está aqui. Não, alguma coisa está errada, porque eu não paguei, eu quero pagar. Não, eu não acredito que alguém iria pagar alguma coisa para mim. Eu nunca ganhei nada na vida, nem loteria. Como é que alguém ia se dar o luxo de pagar a minha dívida? Não, olha direito aí, porque eu estou devendo sim. E meu medo é acreditar no que você está falando e ir embora, e depois a bomba ser maior. Tem crente que está desse jeito, dizendo assim: não, mas eu não mereço. Não, pastor, mas de vez em quando eu piso na bola. Não, de vez em quando passam uns pensamentos ruins que eu falo: sai, Satanás. Volta, Satanás. Já foi pago. Você não é mais escravo, você é livre. Nos dias de Jesus, a forma comum, amado, dos judeus era executar os criminosos pelo apedrejamento. Você já viu sobre isso? Mas preste atenção, o Senhor Jesus poderia ter morrido desta forma, mas em vez dele ser morto por apedrejamento, a Bíblia diz que 1000 anos antes de Jesus existir, ou de existir a crucificação, Moisés disse que aquele que fosse pendurado no madeiro seria amaldiçoado. Isso está em Deuteronômio 21, 23. Isso significa que o Senhor não derramou apenas o seu sangue para você ser salvo. Como muita gente acha que Cristo foi para a cruz para derramar o sangue para que nós fôssemos salvos. Se ele fosse apedrejado em praça pública, como era o costume da época, o seu sangue também seria derramado e você seria salvo. Mas ele foi além disso. Ele foi pendurado no madeiro. Para quê? Porque ele se tornou maldito para que você fosse livre. Porque senão nós seríamos salvos ainda debaixo de maldição, a maldição da rebeldia do pecado. Mas ele se fez próprio maldição em nosso lugar. E todas as vezes que nós resolvemos, sabe, nos relacionar com Deus, com base em nossa performance, com base no nosso mérito, ou nas nossas obras, nós então decaímos, abaixamos, descemos a lei, e nos separamos da graça de Deus. Quando você errar, você falhar, o diabo vai vir com tudo, dizendo: e aí? Você errou, você pecou. A pessoa está lá no teu portão pedindo oração. Você vai ter coragem de orar por ela? Olha para você, rapaz. Você acabou de pecar. O que eu devo fazer, pastor? Olhe para a cruz e diz: Senhor, o Senhor já pagou o meu pecado. Eu te peço perdão, eu confesso, eu me arrependo. Mas tem alguém ali fora para orar, pedindo algo. E se o Senhor permitiu que essa pessoa viesse até aqui, porque o Senhor me liberta agora, e eu vou no teu nome. A lei diz: você primeiro precisa se santificar, criar um jejum. Aí você fala para a pessoa: volta daqui 15 dias, que eu vou 15 dias jejuar. Ela já morreu. Quando a gente pensa em fazer algo por nós mesmos, amado, não somos justificados. Mas quando você faz porque Ele é o Senhor, nós somos justificados. Amém? Então não devemos mais orar nem jejuar? Claro que devemos. Aí é que devemos fazer. Mas agora fazer por amor, não mais por obrigação. Não ora dizendo: ai meu Deus, falta 3 horas para acabar esse jejum. Misericórdia, Deus, não aguento mais. Isso é lei. Se você não aguenta, por que você colocou: olha, eu vou fazer de 24 horas sem comer nada, só tomando água? Você aguenta? Não, então não faça. Porque em vez de agradar o Senhor, você vai desagradar. Porque você não vai ser abençoado pelas 24 horas que você fez. Deus vai aceitar? Vai. Mas Ele está vendo que você quer se aparecer. Você está querendo fazer justiça própria. Justiça própria é assim: ó, eu te dou isso, então o Senhor tem que me dar isso. Isso é troca. Não precisa fazer troca, é tudo seu. Adianta você ir no comércio do seu pai e tentar roubar ele? Você está roubando você mesmo, porque é tudo seu. Não é verdade? A mãe foi e comprou 10 pacotes de bolacha e colocou lá no armário. Aí à noite você vai lá, ponta de pé, pega a bolacha e come. Quando você está voltando, a mãe chega e fala: bonito, né? Não, mãe, uma só. Ela fala: filho,
Todas essas 10 é sua. Para que você vai pegar escondido? Para se de repente olhar e falar, nossa, acabou. Não fui eu. Mas é só você que come. Mas não fui eu juro. Isso é lei. Você é livre, não precisa ter medo de tomar bronca. Não precisa ter medo de ser riscado por Deus. Uma vez que nós nos separamos da graça, nós nos sujeitamos novamente à maldição da lei. Só existe 2 possibilidades: ou vivemos pela graça, ou confiamos na lei. Se não dependemos do favor imerecido, nós caímos para a lei. Não podemos viver pela fé e pelas obras ao mesmo tempo. Esses 2 princípios, amado, de vida, são como água e óleo, não pode se misturar. Ou você vive pela fé, ou você vive naquilo que você tem que fazer. Já que eu não trabalhei, eu não vou ter nada. Não, Senhor, eu não trabalhei, eu não tenho, mas eu sei que isso o Senhor vai enviar. Isso é ser justificado pela fé. Amém? Gálatas 3:11 diz: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, essa é a razão porque muitos crentes não são abençoados. Eles ainda vivem confiando no mérito da lei. Se eu não fiz, eu não tenho. Fiz errado, então vou ser castigado. Não depende da fé, mas da obra de justiça. Sabe, irmão? E pelo contexto de Gálatas, nós sabemos que a fé aqui é a justificação por fé, ou seja, é a confiança absoluta na obra que Cristo realizou na cruz. Ou você acha que toda a obra que Ele realizou na cruz foi só para que você fosse salvo? Para que você fosse salvo e muito mais. A minha justiça é apenas um dom que eu recebi, e não uma virtude que eu conquistei, pela minha obediência aos mandamentos. Amém? Essa é a primeira parte dessa mensagem de domingo, nós daremos sequência. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.